Fala, senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento. Essa é a última aula. Não, mas não se preocupe não, que aqui eu vou anunciar muitas e muitas coisas boas para você, tá bom? Então presta atenção e vamos para mais uma aula, mas antes, deixa eu te lembrar, meu nome é Jonathan, sou técnico de manutenção industrial e eu ajudo geradoristas a terem mais seguranças na hora de diagnosticar a máquina. E antes da gente começar, eu queria saber de onde você está falando. Bota aí nos comentários aí de onde que você está falando. Muita gente aí, olha aí. Muita gente chegando, muita gente entrando. Gente, já vai compartilhando lá nos grupos, lá avisa que já começou, tá bom? Avisa que já começou. Já pega isso aí, ó. Vai ter um lugar aqui do link. Você pega o link dessa aula e já envia para os seus amigos para eles assistirem e saber que é a última aula. Ou seja, eu não sei por quanto tempo eu vou deixar disponível. Talvez finalizou a live eu corto todas as aulas, entendeu? Então, assim, eu vou aproveitar que amanhã é feriado, não é isso? Amanhã é feriado, né? Então, sendo que amanhã é feriado, eu vou deixar disponível aí para vocês assistirem também no feriado, mas não sai não. Cara, você já tá aqui, você já tá com papel e caneta aí, assiste a aula até o final, cara. E aí, talvez faça até uma maratona, reassiste também no feriado. Beleza? Porque vai valer muito, muito, muito a pena para você. Senhores, como de costume, né? A gente tem aqui uma metodologia, o método GT, Guerreiros Treinados, método GT, com uma atividade aqui principal da nossa empresa Gera Treinamentos. Quem estava no grupo lá, cara, muita gente falando que gostou do treinamento, muita gente compartilhando experiência. O pessoal falou assim, aula top, aula bacana. Foi até difícil ler os comentários da galera, né? Muita gente casca grossa em grupos geradores, né? Parabenizando o nosso trabalho aí. Então, poxa, muito obrigado aí por você estar aqui, por você compartilhar isso conosco. E para quem está perguntando aí, para quem está querendo saber se a gente tem um treinamento, se a gente tem outros treinamentos, temos sim, tá bom? Temos treinamentos aqui de controladores DAFE, temos treinamento de controlador de PSIA, né, desde baixar o software, igual a gente fez aqui. Temos treinamento de grupo gerador do zero ao avançado, temos treinamentos... Enfim, a gente tem muito treinamento de como fazer um QTA, né? Eu posso passar a noite toda aqui falando da quantidade de treinamento e que a gente faz. E para você ver que vale a pena esse método que eu desenvolvi aqui, para trazer mais conhecimento para você, eu vou deixar aqui com vocês alguns dos nossos alunos, né, que ainda não falaram aí, que não apareceram aqui para falar para vocês aí o que está acontecendo aqui. Olha só, presta atenção. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer, me chamo Vitor, tá? Trabalho atualmente aqui na V6 Estruturas e Locação. A gente é uma empresa locadora de plataformas. Eu vi o curso do Jonathan pela internet quando eu estava caçando, né, que a gente está com uma ideia de começar agora também entrar no ramo de geradores elétricos. Eu trabalho com plataformas elevatórias, tá ali atrás? As plataformas ali, tanto as tesouras quanto as articuladas. E a gente fez a aquisição de um geradorzinho aqui, motorzinho da Cummins, 100 kVA. E o curso está sendo de grande valia para mim, porque eu não entendia praticamente nada, né, da área. Eu tenho curso de elétrica, algumas coisinhas assim, mas em si o gerador em si é muito específico, né? E como agora a gente está pegando macete, estou fazendo curso, estou acompanhando no grupo, é um curso que realmente vale a pena ter. Gostei bastante da forma, né, como o professor ele explana o funcionamento. E é isso aí, recomendo para todos vocês, viu? Obrigado, gente, obrigado, professor. Tamo junto aí. Olá, pessoal, tudo bem? Certinho com vocês? Eu vim aqui no grupo falar justamente que eu participei desse grupo aqui, tá? Eu também estava com dúvidas no começo e o professor fez esse grupo aí e me colocou também nesse grupo. E aí eu me inscrevi no curso do professor. Nossa, um curso bacana, dá pra você aprender pra caramba. E aí depois o professor coloca você, assim você é inscrito, no outro grupo. O outro grupo são baitas de profissionais, né? Todo dia a gente tá com uma missão nova aí na rua, um problema, e coloca lá o problema no grupo. Nossa, entra o professor, quando ele tá muito ocupado, entra outros profissionais, outros técnicos aí. Então sempre um ajudando o outro da melhor maneira possível e os problemas sendo resolvidos. Nossa, vale muito a pena, pessoal. Tô aqui pra vocês, vale muito, muito a pena fazer esse curso, tá? E vale mais a pena ainda o outro grupo. São pessoas bacanas, ajuda sem cobrança nenhuma, sabe? Sem frescura nenhuma. Então, você que está em dúvida aí, acabe com a sua dúvida e faça logo esse curso.
E aí pessoal, eu sou o Ricardo, fui aluno do professor Jonathan no curso de manutenção de grupos geradores. É um curso que eu recomendo, um curso com uma didática bem fácil de compreender, bem dinâmico. O curso disponibiliza de um grupo de WhatsApp onde você pode trocar ideias, né, conversar com o pessoal no país inteiro, né, que está participando do curso, valores bem acessíveis. E de coração, eu aprendi bastante com esse curso. O professor me ajudou muito, é uma pessoa muito solícita. Ao final do curso, você terá um certificado, onde vai fazer uma diferença no mercado de trabalho. E acredite em mim, faz a diferença. Curso de manutenção de grupos geradores com o professor Jonathan. Eu recomendo. Pessoal, tudo bem? Meu nome se chama Leandro, sou de Curvelo. Vim aqui para a Passo de Minas, está realizando um curso presencial aqui na Gera Minas. E estamos aqui com o professor John, que conheci através dos grupos de WhatsApp, internet, aí, Instagram. E viemos aqui já com 3 dias, um treinamento de teórico, primeiramente um teórico muito bom. Em seguida, o segundo dia, um pouco de prática de teórico, um pouco de prática. No terceiro dia, foi adicionado só problemas no gerador, para a gente detectar onde foi a falha desse gerador. Antes, se tivesse algum defeito, eu tinha aquela dúvida se era capaz de resolver, sim ou não. Se estivesse em frente a um cliente, a gente ficava com aquele frio no coração se era capaz de resolver o problema. Hoje, chegando e resolvendo, confiante. Muita gente, né, cara? Muita gente mesmo. Então, parabéns aí a todos esses alunos. Esses alunos são, assim, fizeram o nosso treinamento. Já teve casos aí de o cara pegar e já fazer o serviço logo em seguida, outro de pegar o serviço e depois comprar o treinamento porque sabia que o professor ia conseguir ajudar a ensinar. E, gente, outra coisa interessante também que eu queria que você pudesse se inscrever no canal. Eu vi que a maioria das pessoas que assistiram a aula 1 e a aula 2 ainda não são inscritos. Então, antes de começar, clica aí, se inscreve no nosso canal. Se você quiser dar um apoio pra gente também, tem um lugar que você pode virar membro, pagante, assinante, tá bom? É um passo a mais aí, vai desbloquear outras aulas gratuitas aqui do YouTube, no caso, que você vai desbloquear para poder assistir, né, para quem é membro do canal. Beleza, cara? Você já compartilhou com seu amigo, né? Já se inscreveu no canal. Agora fala para mim de onde você está assistindo essa live aí para eu saber até onde o YouTube está entregando, né? Entregando a aula para você. Então, ao vivo é assim mesmo, hein, gente? Para saber aonde está chegando aí. Então coloca aí para mim aí que eu quero ver de onde você está falando. Olha aí, ó. Grande abraço aí para o Pebas. Tamo junto. Bora, pode colocar aí, gente. Pode colocar aqui. Aqui a gente vai estar... Tá vendo aí, ó? Minas Gerais, pessoal de Minas Gerais, se estive aí. Minas Gerais é muito massa, tá? Eu fui aí no tempo de frio. Nossa, mãe. Aqui a gente tá acostumado com calor, né? Intenso. Eu fui aí, chegou 10 graus, cara. Vai sair do ônibus lá, meu Deus, muito gelado, não aguentava. Tá bom de ver São Paulo. São Paulo, terra boa. Vamos lá. São Paulo eu fiz um treinamento em Campinas aí, da DEIF, pra poder passar pra vocês aí. Eu fui fazer o treinamento da DEIF. Opa, Minas Gerais, já falamos já aqui. Bahia. Pessoal da Bahia aí. Axé pra vocês. Olha aí, mais gente. Tá chegando. Cara, tô ficando muito contente, hein? Já bateu 50 aqui, bateu 50. Apareceu agora aqui, 50. Vamos fazer chegar, gente. Ó, na primeira live a gente bateu 150, tá? Na segunda live a gente deu uma queda aí, foi para 84. Hoje vamos tentar igualar a segunda live, então compartilha com pelo menos 5 amigos. Tá, vai já começar, não se preocupa. Você sabe que aqui quando a gente começa a passar o conteúdo, é um conteúdo top para você. Você sabe disso. Então bora? Eu te convido agora, né? Eu te convido agora a vir aqui pro meu computador, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o pessoal aí respondendo vocês nos comentários, como está sendo na equipe. Eu vou focar 100% aqui na aula e você, qualquer dúvida, vai colocando aí, ou pode separar para entrar no grupo, tá bom? E ao final dessa aula aí, gente, para quem está perguntando, sim, a gente tem todos esses cursos que eu falei agora e a gente vai abrir vagas, tá bom? Só que mês passado eu abri muitas vagas e ainda estou tentando atender o pessoal lá, estou finalizando.
Então, esse mês eu não vou abrir tantas vagas, eu vou abrir somente 30 vagas, tá bom? Então, o primeiro é 30 vagas a partir do dia que eu vou falar no final dessa aula aí, e aí você aproveita, porque o nosso curso, se você for entrar agora na plataforma, você vai ver o nosso curso mais completo, está custando R$ 2.500, porém, você não vai pagar nem metade disso, né? Se você ficar até o final aí, que eu vou revelar essa oferta e vou falar tudo sobre sobre o nosso treinamento para você participar também. E se você for esperto, você vai entrar nessa nossa turma, tá bom? A segunda turma aí do Gera Treinamento. Terceira turma, na verdade, de Gera Treinamentos, tá bom? Dado o recado, vamos começar. Nesse momento agora eu te convido, vem aqui para minha máquina, tá? Eu gostaria de toda a atenção, a gente falou da última aula aqui, ó. A gente falou da última aula, vem para minha máquina. Utility, tá? Hoje eu não vou usar o TCP/IP, tá? Hoje a gente está usando aqui, ó, o cabo USB tipo C, beleza? Cabo USB tipo C aqui, ó. Por quê? Porque a gente tem que mesclar, né, gente? Naquele dia a gente usou o TCP, eu falei o porquê, né, que é preferível, mas nem sempre a gente está com todo esse aparato e tecnologia, você tem que andar com esse cabo USB tipo Czinho. Então você vem aqui, ó, cabo USB, aqui, ó, DAIF, AGC, e a gente vai lá e conecta. Fez a conexão, ele vai verificar, e aí ele já vai chegando naquele primeiro momento que a gente viu lá, né? Se você caiu de paraquedas aqui, eu vou também dar uma pincelada. Então você entra aqui no nível Master, onde você pode usar todos os acessos dele, para você tem acesso, e aí você vem lá e dá o OK, né? Coloca aqui a senha. No nível Master é 2002, tá? E você dá o OK. Beleza? Entrou. Ele já vai entrar aqui na página de device. Eu não vou me prolongar muito nisso, porque a gente já assistiu, tá? Na última aula, né? Então vamos fazer só um resumo antes de começar, para a gente fazer um resumo da aula passada. Na aula passada a gente chegou aqui, ó. Eu falei das principais, né? Aqui no DAIF aqui, você tem as principais coisas que você precisa para trabalhar de forma adequada. Eu expliquei todos esses carinhas aqui, né? Então, eu tenho uma aba de monitoramento, uma aba de configurações e uma aba de ferramentas, tá? Então, a gente falou ontem sobre o monitoramento, né? Eu não cheguei em trabalhar aqui nessa parte de emulação, tá? Dos emuladores. Hoje a gente vai ver isso, beleza? Então fica aí. E a gente trabalhou ontem naquilo que vocês estavam querendo muito, que me pediram, que a gente fez lá no grupo, né, a enquete, e o pessoal pediu parâmetros, tá? Então a gente abriu parâmetros, né? Quando não aparece nada aqui, o que você vai fazer? Você vai trazer aqui, ó. Tá vendo aí? Vai trazer esse cara. Trouxe. Puxa todos os parâmetros. Aqui a gente separou para ver ele em modo árvore, aqui, ó, tree, né? E lista. Para quem é deepseiro, né, que é acostumado em DeepC, como eu aqui no caso, a gente fica mais fácil usar esse modo árvore. Mas para quem já é acostumado há muito tempo com DAIF, né? Então o modo lista para ele vai ser mais simples dele utilizar, beleza? E o modo lista é legal porque você separa aqui, ó, por categorias, né? Não vou me aprofundar muito porque a gente já passou por isso, beleza? Então foi isso que a gente passou na aula passada. Na aula passada a gente viu aqui, ó, somente, né, chegamos até os parâmetros básicos de aplicação, né? Os parâmetros básicos, e a gente foi até as configurações aqui de frequência e potência, beleza? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação, tá? A gente vai falar sobre a comunicação, por quê? Porque ela vai ser essencial na hora que a gente for fazer as nossas aplicações e configurações aqui, ó. Você tá vendo que não tem planta nada, mas eu disse que o DAIF ele pode colocar até 4 plantas, né? 4 configurações, e você pode alternar essas configurações de acordo com o que você precisa no momento, tá?
Então a gente volta aqui em parâmetros, e aí a gente vai falar aqui aquilo que a gente tinha dito sobre a questão da comunicação. Sai de parâmetros básicos e vai para a comunicação. Então a gente tem aqui a comunicação RS485, ela é uma comunicação onde a gente vai fazer, né, o monitoramento remoto, tudo que envolve, né, essa parte mais de monitoramento, né, de alta dados, a gente pode usar essa RS485, tá bom? A gente tem duas portas. Aqui é o que eu gostaria de falar sobre a CAN, e agora eu quero que você preste toda a atenção aqui nesse momento, tá? Preste atenção porque isso aqui vai impactar diretamente na parte da emulação e na parte do hardware quando você estiver instalando o seu AGC 150, tá bom? Isso aqui, ó, essa parte aqui mais básica, ela vai servir tanto para AGC 150, quanto AGC 200, quanto ACG 400. Então, se você prestar bem atenção, se você conseguir compreender, você vai começar a fazer configurações de todos os outros DAF, beleza? Então, bora para frente. Então, eu tenho as duas CAN aqui, ó, a CAN A e a CAN B. Aonde a CAN A, né, a CAN aqui primária, ela é voltada para onde? Para o meu IEC aqui. Ele fala, o que é IEC? É a ECU, tá? É o módulo da máquina, que ela é voltada para o módulo da máquina, beleza? Segundo, a gente também tem agora aqui, ó, a nossa CAN B, que ela é o ponto dela aqui é feito para ela trabalhar com os controladores DAF, para eles se enxergarem, né? Então, quando eu faço a comunicação via CAN, né? A gente já viu lá na primeira aula, lembra lá da primeira aula que eu tenho um cabo shieldado lá e faço as comunicações? Então, aqui é onde eu faço a configuração da CAN. Eu posso trocar, Jonathan? Né? Posso dificultar a vida do próximo técnico? Posso, olha, eu posso colocar a CAN A para fazer esse papel de troca e a CAN B para fazer isso aqui. Mas você vai fazer isso? Não vai, você vai atrapalhar a vida sua e dos outros, né? Por quê? Porque já vem de fábrica, a gente só altera aquilo que realmente a gente precisa, tá? Então, a gente colocou aqui, vem nesse lugarzinho aqui, ó, e você vai lá e inscreve no módulo, beleza, cara? Isso aqui, essa parte da aula aqui que eu dei, pareceu que foi básico, né? Mas isso aqui confunde muito, muito, muito técnico em campo. E eu já vi técnico bater cabeça de cerca de 2, 3 dias por conta dessa configuraçãozinha aqui que não estava adequada, que não estava batendo. Beleza? Prestou atenção? Então, eu voltei aqui, ó, meu ponto aqui para esse aqui, porque é um defeito que acontece muito, né? Em técnicos já de nível médio para cima, tá bom? Do nível médio para cima. Vamos lá. Aqui é a questão de display, aqui a questão de erro, né? O display, o erro. E aí a gente vai agora para o nosso, ó, Engine, né? Engine. Como é que você fala aí na sua cidade? Bota aí nos comentários aí. Pior que não dá, né? O cara vai falar Engine. Só vai escrever Engine motor. Seu perdão aí pela essa bobeira aí, tá bom? Então vamos lá. Engine quer dizer motor, tá? Engine quer dizer motor. Então o que você vai fazer? Aqui eu tenho vários parâmetros aqui do meu motor. Isso aqui é de extrema importância, gente. De extrema importância por quê? Porque ele vai fazer a comunicação com o ECU ou ele vai fazer também a alimentação, né, da bobina de partida, do atuador de velocidade, né? Caso seja esse cara. Então eu preciso que você preste muita atenção agora nesse momento. Então aqui, ó, o primeiro carinha que ele dá aqui, ó, run detecção, ou seja, como ele vai detectar que está funcionando. Então a gente clicamos, aqui ele detecta pela frequência, legal, é bom, se eu sei que bateu uma determinada frequência, eu já sei que meu motor está funcionando, né? Ó, pode detectar acima de 1000 giros, eu posso até reduzir isso aqui, ó, somente pelo MPU, ou seja, se eu colocar essa opção aqui, eu vou ter que garantir que eu tenho o meu sensor pickup lá, meu MPU, tá bom?
Detecção aqui, ó, depois da partida da máquina aqui, ó, em 10 segundos, né? Por frequência, por nível de frequência, ó, acima de 20 Hz, né? Então, a gente tem aqui os tipos de detecção da minha máquina aqui, ó, por pressão de óleo, qual é uma pressão que eu poderia colocar, por número de dentes, né? Qual é o número de dentes que eu tenho aqui no meu motor, caso eu esteja usando o MPU, para ele saber quando é que deu uma volta, tá? Aí eu tenho feedback de partida e falha, né? Se eu quiser colocar um feedback. Então, qual é o feedback? Quanto tempo? E se esse cara ele vai fazer o quê? Ele vai só alarmar ou ele vai dar um shutdown, vai parar a máquina? Então, aí a gente vem aqui para a questão do nosso sensor MPU, tá bom? O tipo de sensor e o alarme que ele vai passar. Aqui é para verificar o nível de tensão mínimo que ele vai dar alarme com relação ao meu demais. Vamos lá, demais, presta atenção, vem comigo aqui. Demais, ele vem da onde? Do alternador do motor, que é um carregador de bateria. Então, eu tenho que ter um nível de tensão mínimo ali nele, para eu saber que esse demais não está com problema, né? Então, aqui eu vou colocar qual é o nível de tensão que esse cara, mínimo, se ele bater aquele nível de tensão para baixo, ele vai desenergizar, que ele vai dar alarme. Então, é aqui que eu vou fazer essa programação, beleza? Então, vamos dizer que aqui é 8. Se ele bater 8 de tensão, eu já sei que não está carregando, ele já vai começar a dar um alarme lá com essa aqui, ó, falha de carregador de bateria, tá? De carregador do motor. E aí a gente também tem aqui, ó, a sequência de start, tá bom? Né? O que vai acontecer? Então, antes do start, a gente tem que preparar o start. Ou seja, o que vai acontecer? Antes do start, 5 segundos aqui, né? A gente vai preparar e aqui vai estar zerado. Então, depois que o start acontecer, o que eu vou fazer? Eu vou acionar por um tempo, né? Uma bobina de funcionamento, tá? Então aqui, isso aqui acontece muita falha, porque olha só, presta atenção. Eu tenho que mandar um sinal para onde? Pro meu ECU, para ele ligar, né? Para a linha 15. Então, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que colocar um sinal lá, de pelo menos, né? Um sinal que vai chegar nele. Se eu colocar um segundo, eu tenho que colocar aqui, ó, que ele vai ser contínuo. Ele vai alimentar o cara lá e vai ser contínuo, tá bom? O tipo de sinal que vai chegar lá no meu ECU para ligar o meu ECU. Então, aí eu venho aqui, vou escrever esse cara. E quanto tempo depois eu tenho que fazer isso? Pelo menos 3 segundinhos, tá? Dou clique, aí ele conta 1, 2, 3, aí ele manda o sinal. Show de bola. E aqui no start também, tá? Start também, um tempinho depois ele vai mandar o sinal para lá. Então aqui agora a gente vai aqui para a partida. Então vamos ver aqui a questão da partida aqui, ó, como é que ele vai detectar falha, né? As falhas da partida. Então se ele conseguir, se o MPU lá, se tiver conectado o MPU pegar 50 e ele não funcionar, eu já sei que está em falha, né? Na falha da partida ele não está conseguindo girar. E por quanto tempo? 2 segundos. Aqui também, com relação, o que eu vou fazer? Eu vou tripear o meu gerador, não vou deixar ele funcionar, né? Se não der partida. Aqui, ó, o tempo, né? Tempo de ativação, aqui no caso aqui, ó, 3 segundos, o máximo número de partidas. Então, quantas vezes eu vou poder partir aqui nesse cara? Então, eu vou partir ele até 3 vezes. Beleza? Até 3 vezes eu vou conseguir partir esse cara aí. E aí a gente vem aqui para o start, né? O tempo de duração do start e o tempo de duração de descanso, tá bom? Então eu tenho o tempo que ele vai ficar ligado lá. 1, 2, 3, onde que eu encontro aqui, ó. Toda vez em cracking, tá? Partida. E depois da partida, o que vai acontecer, Jonathan? Né? Remover o start. Quando é que eu removo a partida? Né? Quando ele bateu 400 RPM. Se ele bater 400 RPM,
eu já sei que ele funcionou, e aí ele vai lá e tira isso se eu estiver usando o MPU. Ah, Jonathan, se não estiver usando o MPU, que é o sensor pickup, o que vai acontecer? Aí você, nesse caso, você vai ter que... Ele vai pegar pela frequência, tá? Ele vai pegar pela frequência, então não se preocupe. Ele vai entender que funcionou a máquina pela frequência e automaticamente ele vai tirar o sinal de acionamento do start, tá? Vamos ver esse aqui, regulador de delay start. Aqui é o tempo de delay que a gente vai ter, né, do start no feedback, beleza? Então, idle ele veio de baixa, né? Então, aqui o que vai acontecer? Essa parte aqui do start idle, a gente tem aqui que eu coloquei 0,2, né? O que é esse 0,2? Aqui a escala que ele está aqui, ó, em minuto, tá? Não é segundo. Então, se ele está numa escala de minutos, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 1 minuto, né, em meio. Então, vai dar meio minuto é 0,5, que vai dar 30 segundos. Então, 0,2 vai ser o quê? 12 segundos. É o 12 segundos a duração de idle dele, tá beleza? E aí a gente fala se você usa ou não, né? Se está enable, se está escrito ou não, tá bom? E se eu quiser colocar também uma output para alimentar o idle, por exemplo, quando está em idle, ele manda um sinal para o meu atuador pro meu regulador de velocidade lá, né? Então eu posso habilitar uma saída lá, uma output, né? Uma output aqui e mandar lá. E eu escolho qual terminal eu vou colocar essa saída. Ah, na 5. Ou seja, na hora que eu der uma partida, aí ele vai partir em marcha lenta. Para ele ficar nessa lenta, né? Esse tempo em lenta que eu decidi aqui, ele vai por esse carinha aqui, ó, por essa saída, tá bom? Então vamos lá. Logo em seguida também aqui tem a interrupção, né? Start manual, ou seja, se eu estou em idle lá, se eu estou em marcha lenta, e aí eu aperto logo para desligar, ele para, tá? Ou seja, até quando você já viu que você partiu a máquina e quando ele sai, né, você desliga uma máquina, ele não reduz a velocidade nem para de primeiro. Ele entra num tempo de resfriamento. Então quer dizer que se você clicar de novo, aí você para a máquina. A mesma coisa acontece. Você clicar, ele cai para baixa, mas ele não para, até dar o tempo de baixa. Aí se você clicar de novo, aí você desliga a máquina. Deu para entender, galera? Tá dando para entender? Conta aí para mim, como é que tá sendo a aula para você, essa experiência aí? Tá dando para entender? Tá dando para entender aí, senhores? Tá dando para entender, a gente continua. Opa. A gente tá vendo aqui uma referência aqui, aí quando eu penso que eu tô mexendo um, eu tô mexendo outro. Legal, né? Então, vamos continuar, que tem muita coisa aí. Eu quero chegar logo em simulações com vocês, né? A gente vai fazer nossas primeiras simulações aqui na aula de hoje. Aí a gente tem aqui alguns alarmes, né? Alarme de rampa, lembra que eu falei para você aqui? Deixa eu ver o que tem mais aqui de importante. Aqui, ó, cooldown, né? Isso aqui, no caso, é o tempo de resfriamento. Eu coloquei 30 segundos porque eu estava fazendo uns testes, tá? Mas eu posso colocar ele, geralmente o cara bota aqui, ó, 240, né? Ou o cara bota aqui, ó, 180, né? Não é isso? 4 minutos, 3 minutos, que é o padrão. Então, a gente só coloquei aquele valor mais baixo porque eu estava fazendo uns testezinhos, tá bom? Idle stop, né? O tempo de parada, depois que eu paro ele vai entrar em idle. E aí esse idle aqui eu coloquei também esse valor de 12 segundos, né? Ele entrou em resfriamento, entrou em parada, e aí ele, depois que ele entrou em parada, ele vai lá e para, né, corta o sinal, tá bom? Tempo de stop de falha de stop, 30 segundos, eu posso até baixar mais isso aqui. Deixa eu ver o que tem mais pra gente. Configuração de velocidade. Configuração de velocidade aqui provavelmente vai ter os KPIs, tá? Os KPIs, quer ver? Se você, ó, aqui ó, governou, né? Por onde é que é esse governou?
Ah, é pelo meu o governor, Jonathan, é pelo meu próprio ECU, tá? Ah, não, governor, Jonathan, vai ser aquelas saídas analógicas. Ou seja, eu tenho aquela plaquinha lá de regulador de velocidade. Beleza? Mas aqui a gente está usando aqui um motor eletrônico, geralmente, presta atenção, geralmente quando você estiver utilizando o DAF, vão ser geradores de grande potência, por quê? Porque ele vai estar fazendo ou paralelismo, ou ele vai estar fazendo rampa com a rede, ou ele vai estar fazendo vários grupos geradores em paralelo, né? E, então, geralmente, quando você utiliza os produtos da Davis, é porque o projeto ele já é um pouquinho maior e é das grandes montadoras que vem, né? Como a BRG, tá? BRG utiliza o DAF. Então, são para grupos geradores de maior porte e geralmente você vai estar encontrando esse carinha aqui, ó, tá? Então, vamos lá, vou continuar aqui nossa aula. Então, se for na entrada analógica, quais vão ser? Ó, você na output 52 aqui, ó. E como é que vai ser? Ele, no caso, se for analógico, é de 10 a menos 10 ou de 0 a menos 10. Então, para você fazer aquele controle, beleza? De velocidade. Aqui os KPIs, como eu tinha dito para vocês, ó, né? Dos ganhos, né? Se você precisar trabalhar nos ganhos desse cara, geralmente você não vai usar isso, você vai usar isso se estiver dando algum problema de estabilidade, alguma coisa da velocidade lá, você vai utilizar. Então eu vou passar por aqui, porque até o nosso tópico aqui é falar de AMF, tá bom? Isso aqui, se mais profundo, a gente não vai ter nem tempo para isso. Tá? Então, senhores, deixa eu ver aqui se tem mais coisa aqui que é de extrema importância. Aqui, ó, gerador, as configurações do gerador, né? Então, aqui, ó, como é que eu vou utilizar o gerador, a sequência de fase do gerador, tá? Isso aqui é importante, como é que ele vai fazer a sequência de fase, né? Quando ele dá problema em sequência de fase, o que ele faz, né? Tensão frequência, tempo de tensão frequência para baixo, tempo de tensão frequência de falha, né? Deixa eu ver aqui mais coisas aqui que eu acho mais interessante para vocês. Que dá problema. O tipo de AVR que você vai usar, se é um AVR digital, se é um AVR analógico, isso aqui só dá a opção de analógico. Né? A gente também tem AVR digitais, inclusive a GMEA ela fez agora uma venda de mais de 700 AVRs, tá? Digitais para uma empresa aí, cara, muito grande, uma venda grande para fazer de usina. Então, foi um servição aí, tá, gente? Deixa eu ver se a gente já vai começar. Eu acredito que a gente já vai começar agora a parte de simulação, tá? Porque as partes básicas de programa aqui a gente já fez aqui, ó. Aqui no caso as proteções que eu vou utilizar, né? Como é que vai fazer minha leitura, fase. As proteções aqui para mais e para menos, ó. Né? Proteção que dão alarme de parada e alarme de corte, tá? Em over e under, tá? Então, se eu quiser fazer minhas proteções aqui, é bom falar sobre isso aqui, porque essa parte aqui é o que costuma também dar muito erro, né, de problemas. Então, se você tem lá o seu grupo gerador e você fez uma programação, vamos lá, 220, só que ele foi trabalhar no lugar onde ele trabalha como regime AMF de standby, porém o nível de tensão lá do lugar ele é muito oscilante, né? Quando você vai para os interiorzinhos assim, que passa aquele cabo no meio das árvores, a árvore venta e fim da curta ou qualquer outra coisa do tipo, você tem uma oscilação muito grande também e uma queda de tensão muito grande. E por conta disso, às vezes esses caras vão ficar entrando e saindo por conta de proteção. Então você tem que aumentar os ranges da proteção, né? Então, em vez de você botar lá 220 até 200, aí todo o tempo fica batendo 200, aí fica a contatora fechando, entrando, saindo, o grupo gerador e depois volta, e fica uma loucura. Então aí você vai ter que fazer um range bem maior, né? E nesses ranges maiores você trabalha aqui, se você for fazer nesse DAF, você faz essa programação aqui, ó. Over quer dizer o quê? Uma tensão maior, né? Over é sobretensão,
tá? Overvoltagem, então sobretensão. E aí aqui você percebe que nenhum deles aqui ele bota para de fato fazer o corte na máquina, mas ele coloca só para alarmar, né? Então a gente poderia colocar aqui uma proteção um pouquinho maior, por exemplo aqui, né, do set point, tá? Então o tempo que ele vai ativar, né? O tempo que ele vai mandar o alarme e a proteção. Então, por exemplo, a proteção 1 e a proteção 2. Aí aqui eu poderia colocar para ser um shutdown, né? E aí eu aumentava. Então, 10%, né? Se ele exceder 10%, se ele trabalhar até 112%, né? Aí ele corta, entendeu? Também o contrário é verdadeiro. Beleza? A gente vai botar aqui 112 e escrever no carinha. E botou shutdown, entendeu? E aí ele já vai estar essa protegida. Depois a gente vai fazer também aqui, ó, no caso agora, para tensão para baixo, né? Então aqui ele tem 97, 95 e 95 também aqui de questão de proteção. Então a gente pode fazer a mesma coisa aqui, só que os tempos de corte aqui é o maior. Por exemplo, aqui 10 segundos, 9,6 e 5 segundos, tá bom? Então eu poderia colocar esse último aqui, ó, como shutdown. Poderia colocar esse valor aqui para da shutdown abaixo de 90, né? 90%, entendeu? Então se ele chegou em 90%, que ele vai alarmar, que ele vai alarmar e aqui ele vai fazer logo o corte. Beleza? Proteções de frequência também sobre, né, sobre frequência e under frequência também você pode estar fazendo seus parâmetros aqui, beleza, gente? Então eu acredito que a parte mais básica aqui já foi. Você pode fazer também para o mains, né? Mesma coisa que as proteções para os mains. Proteções do main aqui, né? Para cima e para baixo. Deixa eu ver mais o que é mais importante aqui para a gente continuar a nossa aula. IOs, programação de IOs, né? Inputs, isso aqui é importante, né? No caso aqui, nesse digital input, ele só tá para esse stop aqui, né? Então a gente vem nessa parte, ó, não estou conseguindo me enxergar. Deu uma falha aqui na... O pessoal tá vendo aí, eu nem vou me preocupar com isso. A gente vai entrar aqui nos inputs, tá? Vai já ser resolvido, calma, gente. A gente vai entrar nos inputs e ele vai ter aqui, ó, por exemplo, o emergência stop, né? Que é o que tá para configuração lá do emergência stop, tá? Mas essa questão dos inputs, tá? A configuração dela mesmo, padrão, é aqui, ó. Você vai ter aqui esse cara aqui, ó. Aqui, nossos IOs, tá? Então aqui eu tenho a digital input, aonde eu coloco... Voltou? Voltou, galera? Beleza? Voltou. Então a gente tem aqui o nosso input, onde eu vou configurar o que eu preciso, né? Tenho várias possibilidades aqui, né? Várias possibilidades, ó, de cada input para ele se tornar qualquer outro tipo de coisa. Então aqui eu vamos pegar aqui, eu vou dizer que esse cara é um remote start, um stop start, um remote start. Legal, remote start, aí eu venho aqui, habilito ele, enable. E qual vai ser a entrada dele? Aqui na 40, né? Tô falando que é 40, digital 40, né? E ele vai ser um alarme aqui, um alarme alto, um alarme baixa, quantidade de tempo. Então aqui eu vou configurar esse nosso carinha aqui de alarme, beleza? Né? O password dele, que para configurar esse cara tem que ser master, tem que ser configure, entendeu? Então aqui é onde a gente vai fazer a configuração dos nossos inputs, beleza, gente? Né? Então, aqueles que vêm de fábrica, ó, já está aqui ó, selecionado, tá? Está selecionado. Tá bom? Vamos lá, ó, se eu colocar aqui enable, vou escrever alguma coisa nele. Então, ele já vem para 50, com sinal alto, 10 segundos. Aqui é um alarme que não é block, ele é só alarme, né?
ele não tem saída. Então você percebe aqui, ó, o tempo, o que você precisa para trabalhar dele é o master, né? Não, master não, o service, beleza? É a configuração de fábrica. Eu posso alterar? Posso, não tem problema. Eu posso fazer a alteração desse cara, tá? Todos esses sinais aqui, a entrada dele, como a gente vê, é negativa. A gente também tem aqui, ó, esses sinais que é o MV1 20, 21, 22, 23, que são de sensores analógicos, tá? Os sensores analógicos, como a gente viu, ele é R e V, né? R e U. O que acontece? Por quê? Porque ele pode ser de tensão, forma dele trabalhar com tensão, pode trabalhar com corrente e pode trabalhar com resistência. Aqui ele está para resistência, com pressão de óleo, mas eu posso também trabalhar ele de 0 a 10 volt, né? Então ele pode ser um de 0 a 10. Pode ser uma entrada binária, ou seja, vai virar um digital. E eu posso também trabalhar de 2 a 4, né? Aqui a gente pode fazer a customização, no caso desse cara, para fazer a curva de corrente dele, beleza? A curva dele. Então, vai ser assim para esse, para esse, para esse, para esse, né? Aqui eu tenho as minhas saídas, aqui ó, as saídas que já são configuradas algumas de fábrica, né? Por exemplo, partida da bobina, start da bobina, então eu já tenho umas configurações de fábrica e o stop, né? Então eu tenho algumas configurações de fábrica que eu posso também fazer na minha configuração caso eu queira, tá bom? Do nosso sisteminha. Beleza, gente? Eu acredito que é isso, e aí a gente vai agora para a parte de aplicação, beleza? Então aqui na aplicação aqui, ó, você percebe que nessa aplicação, lembra que a gente falou um pouquinho desses caras aqui? Então eu tenho alguns comandos. Essa engrenagemzinha aqui, ó, ela é, ó, send a command, quer dizer, é para enviar os comandos, né? Então aqui se eu quiser partir minha máquina, né, eu consigo partir, olha só. Aqui ele vai partir minha máquina. Ele tem o tempo, ele vai partir a máquina, tá? Não vai partir porque ele está em automático aqui. Eu vou passar para manual, ó, manual. Todo mundo tá vendo aí? Acompanha comigo, ó, manual. Vou partir minha máquina. Partiu a máquina. Partiu a máquina, ó, já ficou verdinho. Máquina funcionando. É bom que você tenha emulação e você não precisa de um grupo gerador para fazer emulação, né? Agora ele está aqui, ó, não tem energia porque ele estava em marcha lenta. Agora ele fechou. Aí eu venho aqui, ó, e fecho, ó, GB, né? GB, ó, é meu Genbreak e faço close. Ele vai sincronizar, ó, percebe que ele está sincronizando aqui, ó. Sincronismo, fechou o sincronismo e ele passou a alimentar um pouquinho a carga, baixou a carga, mas ela está prioritariamente pela rede concessionária. Calma, a gente vai ensinar você a fazer isso agora. Calma, eu sei. Cara, o que você está achando? Bota nos comentários aí o que você está achando da nossa aula. É a nossa última aula, gente. Eu preciso que vocês interajam com a gente, eu preciso que você fale o que você está achando. Lembrando que esse aqui é um curso gratuito, gente. É um curso gratuito, eu não tenho como passar todas as funcionalidades aqui, né? Porque é um curso gratuito, mas eu acredito que você aprendeu muito, 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 mesmo sendo gratuito desse jeito, tá? Aí você vai falar, pô, Jonathan, não dá para aprender com curso online. Cara, você está vendo que você aprendeu muita coisa aqui, né, com esse treinamento, que não precisa também. O presencial é bom, eu tenho turmas presenciais, mas o curso online ele já te dá uma direção antes de você fazer um investimento maior que um curso presencial. Hoje um curso presencial nosso no mínimo não sai abaixo de R$3.000, tá bom? Por pessoa, mas você tem ainda deslocamento, né? Você vai, por exemplo, eu faço um curso em Minas Gerais no Rio Grande do Sul, que foi feito no ano passado. Eu vou até bota aí, editor, algumas imagens aí do curso lá do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Fala, senhores, chegamos aqui na Gera Pro. Olha que entrada bonita, tudo florido.
Vai lá, vamos começar o melhor treinamento de geradores do Brasil. Aqui, ó. Olha aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí foi feito lá. Então, eu tenho turmas presenciais, mas aí você vai gastar 3 conto para se inscrever. Aí você vai gastar alimentação, hospedagem, enfim, tem todos esses custos envolvido que vai bater beirando 10 mil reais tranquilamente. Foi o que eu já paguei para 3 mil reais, 10 mil reais para fazer um treinamento rápido de um dia, sabe? Então, é legal, né? Vale a pena, a experiência em campo é totalmente imersiva, mas você já pode adquirir tanto conhecimento como esse que você está fazendo agora aqui, com um valor muito reduzido. Por exemplo, o nosso treinamento, se você for comprar hoje um curso desse completo aqui, né, ele custa em torno de R$ 2.500, mas a gente vai estar fazendo aqui, no final, quando eu terminar isso aqui, eu vou revelar a surpresa para você, né? E vai ter esse curso e vai ter muitos mais cursos lá dentro da plataforma para você, muito melhores que esse. Por quê? Porque aqui eu estou parando, estou conversando contigo, estou falando aqui, né? E lá não, lá é aula, 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 finalizou, já anota a tua dúvida, dia de sexta-feira eu tiro para tirar dúvidas dos alunos, das 8 horas da manhã às 10 horas eu entro lá no grupo, tiro as dúvidas dos alunos. Então, é muito bacana a parceria que a gente tem. Vocês viram nossos alunos aí gostando demais de um depoimento legal e a gente vai estar abrindo vagas para vocês, beleza? Então, essa é a vantagem do online, que você pode fazer da sua casa. Você pode fazer de pijama, assim como você está assistindo hoje. Aí esse aulão aí, né? Você pode assistir da sua casa a hora que você quiser. Não vai ter um tempo específico e você vai ter um ano para assistir essas aulas, tá? Pela minha experiência, pelo que eu vejo, meus alunos terminam o curso em um mês. Menos de um mês eles já estão querendo mais, já estão querendo outros cursos novos. Quem compra um recomenda. Eu tenho vários alunos aí, eu vou até deixar alguns prints aí de alunos que entraram porque foram recomendados de um e já estão recomendados para o outro, no boca a boca, né? Nosso treinamento está valendo muito, muito a pena. Tá bom? Então vamos lá, vamos aprender a fazer essas animações, essas simulações, né? Vocês viram que a gente aprendeu até um sincronismo aqui, né? Forçado. Eu vou desligar aqui o nosso gerador, tá trabalhando demais. Vou desligar aqui a nossa rede, abrir a chave da rede. Open, abriu, já zerou a carga. E vou agora, nesse momento, ensinar vocês as configurações. Então, vocês vêm aqui em Configuration, Application Configuration. Aqui não apareceu nada, né? A gente tem 3 aqui, ó, plantas vazias. Então, eu vou trazer sempre que eu quero trazer, quando tiver em branco. Tá em branco, Jonathan. O que eu vou fazer? Eu quero ver os parâmetros. Você vem aqui, ó, clica nesse cara e pega a aplicação 1. Ele está dizendo que está na aplicação 1. Vou pegar aqui a aplicação 1 e trazer. E a aplicação 1, aqui, ó, nesse caso, ele está para fazer um trabalho de AMF, tá? Você vai ver agora, a partir de agora, que eu vou ter outros lugares também para programar esse cara para facilitar a minha vida. Não preciso vir aqui no parâmetro básico, tipo AMF aqui, ó. Vou trocar aqui para você ver rapidinho, tá? Deixa ele trocar. Trocou. Uma vez que ele trocou, deixa eu carregar um bocadinho. Não é inscrito no canal? Se inscreve agora. Não participa do grupo VIP, onde eu solto as promoções? Vai para lá. Agora ele mudou para o modo ilha. Já está inscrito. A gente vem aqui, ó. A gente vem aqui em device, que ele ainda vai estar no Application Supervision com esse antigo, né? Porque a planta tá antiga. Agora o grupo gerador está trabalhando de modo ilha, tá? E aí o que eu vou fazer agora na minha plantinha? Eu venho aqui, ó, e troco. Por exemplo,
se ele vai ser um cara como uma ilha, né? Eu posso vir aqui, ó, e deixar zerado aqui em cima. Agora eu só tenho um grupo gerador, né? Só tenho um grupo gerador na plantinha. E aí eu venho aqui, ó. Aí eu venho nesse carinha aqui, ó. Plante, configure opções, as configurações da planta. Eu venho nesse cara, né? E dou OK. Se ele é um controlador singelo, né? Se ele é um controlador singelo, eu não tenho ele não vai fazer comunicação. Aqui eu dou OK. E aí eu venho aqui, ó, inscrevo na minha máquina, tá? Vou escrever, ó, aplicação 1, né? Para aplicação 1, essa aplicação aqui vai para aplicação 1. Então, eu venho e dou OK. Aí a gente vai lá em Application Supervision. Não fez alteração, esquisito. Era para ter alterado aqui. Vamos voltar de novo. Se deu alguma falha aqui de comunicação. Porque aqui ele ainda está como AMF, né? E a gente tinha mudado para ele. Aí vamos aqui de novo, aqui em parâmetros. Eu quero que você veja parâmetro. Ó, não, já está para operação de ilha. Vamos para a operação de ilha. Vou sair aqui para ver o que vai acontecer e a gente volta. Pera aí, gente. Calma. Calma que acontece. Assim mesmo. Em campo você vai ver esse tipo de problema às vezes. Dois zero zero dois. Ó, agora ele já atualizou aqui. Deu até uns alarmes. E a gente vem em Application Supervision, ó. Agora atualizou, tá? Foi só um problema de emulação aqui do nosso controlador. E agora, o que vai acontecer agora? A gente já está aqui com a planta, né, na mão. Vamos para a planta aqui, a configuração de aplicação. Então, vamos puxar de novo, programa. E aí, esse cara já está aqui com a minha plantinha, aqui no meu grupo gerador, né? E aí, ó, presta atenção. Aqui, total, por exemplo, ele está dizendo aqui, ó, presta atenção. Eu tenho ele trabalhando de modo ilha, de forma singelo. Eu também poderia colocar outro gerador, né? Aqui eu, no caso, botei o gerador em cima, né? Jonathan, outro gerador, então eu ia ter que fazer uma alteraçãozinha bem aqui, ó. Eu ia ter que fazer uma alteração nesse cara para botar outro gerador. Eu tenho que fazer aqui, ó. Em vez de trabalhar com um controlador singelo, ele ia virar um standard. E aí eu ia falar, CAN primário ou CAN secundária? CAN secundária, lembra lá que a gente tinha estudado, a gente tinha configurado? Né? A CAN secundária ia ser a CAN de comunicação e a primária ia ser de funcionamento. E aí ele vai estar ativado aqui, a gente vai dar o OK. E agora, pelo ele ser um standard, eu posso tirar esse mês aqui, ó, deixar zerado. E agora eu posso adicionar aqui, ó, mais máquinas, porque ele é standard, ou seja, ele vai fazer as comunicações, ele não vai ser um simples. E agora a gente começa aqui a colocar quantos e quantos geradores a gente quiser e só vai mudando os IPs de cada máquina, de cada gerador, tá?
Cansado, gente, cansado. Estou cansado. E aqui a gente vai montando a nossa planta conforme a gente vai precisando no mercado. É, 4 gerador lá, Jonathan, mais um. Aí esse último aqui, ele é uma fotovoltaica. E aqui ele também tem um mês, né? E aí você vai começando a moldar a sua planta conforme a tua necessidade. Cada controlador ele pode obter quantas plantas? Até 4 plantas, beleza? 4 plantinhas. E aí, a gente aqui na nossa planta de estudo, a gente está aprendendo hoje, já está ensinando, né, a possibilidade que você tem desses carinhas. Se eu quisesse botar um barramento aqui, ó, por exemplo, bem aqui, ó, entre aqui o nosso fotovoltaico, né, nosso último grupo gerador, a gente quisesse colocar aqui um barramento nele aqui, ó. Olha que legal. Ou entre chaves entre grupos geradores. Então, você tem aqui um bus, né? Nosso bus. Show de bola, gente. Tá dando para entender? E aqui, e agora aqui, vou tirar isso daqui. O fotovoltaico eu tinha que ter também aqui um carinha aqui, né? Agora eu vou tirar esse cara daqui. Vamos apagar. O último não apaga, lógico. Aqui a gente vai zerar e a gente vai continuar trabalhando no móvel ilha. Nesse nosso grupo gerador, a gente já configurou aqui nessa planta 1 toda aquela configuração que a gente colocou aqui para trabalhar na planta, né? Que foi, no caso, todos os parâmetros que a gente tinha feito de tensão, frequência, todo esse para trabalhar nesse cara e nessa planta. Então, a gente viu que tem a possibilidade de colocar vários grupos geradores em série, em paralelo. Aonde a gente vai fazer isso é através desse carinha, e eu posso simular agora esse cara aqui. Eu posso simular ele através dessa configuração aqui. Então eu posso abrir aqui, eu vou trocar ele para ser simples de novo, tá? Então já tirou aquela possibilidade de fazer as comunicações. E aqui eu posso fazer a aplicação da emulação. No caso, olha só, se eu colocar off aqui, ó, ok, né? Opa, que ele foi para cá. Se eu colocar off, ó, ok, escrever, já deu um alarme, a gente vai lá em Supervision. Você percebe que ele tirou a possibilidade de eu funcionar a máquina, tá? Ele tirou a possibilidade de eu funcionar a minha máquina, né? Ó, vou clicar aqui para funcionar a máquina, ele vai dar alarme, eu vou tirar o alarme aqui, ó. Ele não tira, por quê? Porque como eu tirei a simulação, automaticamente ele faltou um sinal na entrada do controlador para ele dizer que a chave está aberta ou fechada. Então eu tirei a simulação. E aí a gente ativa novamente a nossa simulação. Onde que eu faço isso, Jonathan? Aqui nesse cara. Aqui, ó. Tá? Opções de planta. E aí eu venho aqui nessa opção, ó. Breaking Engine ativar. Tá bom? Comando ativar. Então eu ativo essa possibilidade. E aí, aqui eu desenho a minha planta, né? Eu volto lá para Application Supervision. E já era para esse cara tá aparecendo aqui. Está com alguma falha no meu soft. Opa. Ah, porque eu não escrevi, tá, gente? Vamos escrever aqui, ó. Eu não escrevi. Eu só coloquei, mas não escrevi. Pronto. Agora vai aparecer lá. Agora ele já apareceu a possibilidade, já apareceu até com um barramento energizado aqui para eu funcionar a máquina e a partir do momento que eu funciono a máquina, ele começar a gerar, tá? Então, aqui, ó,
a gente consegue colocar esse cara para funcionar, tá bom? Partir aqui, ó, partir a máquina. Mas todos os alarmes aqui você tira por aqui, olha, partiu a máquina, já está ok funcionando a máquina, pode estar fechado aqui a energia, por quê? Porque ele está em marcha lenta. Aí vai ter um momento que ele vai sair de marcha lenta e vai começar a gerar tranquilo, ó, que foi agora. E aí eu venho, coloco ele em modo manual e dou uma partida aqui para fechar o gerador. Ele vai sincronizar, né? Ele está trabalhando como uma ilha aqui, então. E aí ele já vai assumir a carga que eu propus aqui que esse cara poderia ter assumido, tá bom? Lembrando de respeitar, como é uma simulação, ele não esquenta, mas eu tenho que respeitar aquilo que eu configurei previamente ontem, tá? Então o que que acontece? Ele já está funcionando aqui, ó. Eu posso alterar a carga desse cara. Eu venho aqui, ó, nesse raiozinho, ó. Tá? Opa, não, no raio não, no FX aqui, né? E aí eu posso alterar a carga do meu gerador aqui, a carga que está precisando para lá. Aqui no caso a carga tá dando 102 de reativa e 240 de ativa, né? Posso aumentar também, ó. E dar o OK e escrever, olha, ele já subiu a carga lá. Beleza? Tá dando para entender aí, gente? Então, esse aqui é ele trabalhando aqui no modo ilha, né? Ele está fazendo a simulação para minha carguinha lá, tá? Depois disso aqui, a gente tem também a possibilidade de trabalhar de forma AMF, beleza? Eu vou tirar a carga desse cara agora, desligar ele. Não deixar consumindo muito diesel, né? Tá consumindo diesel aí, diesel tá caro agora. Então a gente vem, certo? Colocou, dá o OK, single controle. Aqui, se eu quiser mudar o nome, ó, gente, eu coloquei estudos, né? Mas eu posso colocar aqui outro nome dessa planta, por exemplo, planta A, ou configuração A, configuração A. E aí eu dou OK. E aí, ó, mudou aqui, ó, configuração A. O que eu tô? Eu tô bem aqui desse caso, eu vou agora escrever, né? Toda vez a gente inscreve no módulo. Você percebe que ele já deu um erro aqui, um erro de e aí a gente vem em Supervision, ele já tá aqui, né? O que a gente precisa. Porém, talvez a gente não funcione a máquina, porque ele não tá para funcionar a máquina. Deixa eu ver aqui o alarme. Não, até que pegou. Porque tá em modo ilha ainda, né? Não sei se vai fechar a chave. Vamos ver, carregou. Carregou, vamos fechar a chave. Close GB. Sincronizou. Pegando sincronismo da onde agora? E aí ele assumiu a carga que a gente pré-determinou para ele ter assumido. Se eu tentar fechar o gerador ou a rede, o que vai acontecer? Não vai deixar. Teoricamente não é para deixar, tá? Ó, não deixou não. Mas o contrário é verdadeiro. Se eu fechar a carga aqui, ele entrar, ele vai conseguir, tá bom? Vou colocar em automático agora. Tá em automático. Ele vai ter que abrir a rede e abrir o gerador e fechar a rede, né? Que é a operação que a gente está mais
Tá mais viável fazer. E ele tá fazendo essa questão de sincronismo porque o sincronismo tá ativado, tá? No caso, a gente ia ter que desativar esse cara lá nas configurações de sincronismo. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Deixa ele vir aqui, ó. Tá. O que que acontece? Não, aqui apesar de estar aparecendo essa tensão aqui, ele tá para trabalhar como AMF, por isso que nunca vai fechar aqui, tá? Apesar de estar mostrando que tem energia aqui, ó, ele tá trabalhando como AMF, ou como ilha que a gente colocou e não como AMF. Aí eu vou dizer outra opção, você vem aqui, ó, na planta, operação e troca para automático. Escreve. Escreveu, agora sim ele tem alimentação aqui e se ele tiver em automático, ele vai fazer a troca. Opa, aqui no controlador ele já trocou no... Aqui no controlador ele já fez a troca e já está em resfriamento. Vamos ver o que vai acontecer aqui. A gente tinha aumentado o tempo de resfriamento. Automático. Não sei se é por esses bugs estão dando por conta do cabo, né? Deve ser algum atraso aí de comunicação. Né? Por exemplo, aqui no controlador já parou de funcionar a máquina, mas na emulação ainda está aparecendo aqui. Então vamos lá, vou escrever. Agora ele fez a troca, né? A gente vai simular de novo aqui a falta de fase. Aqui os comandos. Vou botar em manual. Funcionar a máquina. Abrir o MB. E ver ele assumir a carga e depois eu vou botar ele em automático e ver o que vai acontecer. Então vamos lá. Ah, tem que fechar, né? Pronto, fechou. Aí agora eu vou botar ele em automático e ver se ele vai fazer a troca manualmente. Ó, aqui ele já abriu e já trocou. Então tá tudo certo, tá? Deve ser algum bug, alguma coisa só porque tá no cabo agora aqui e tá acontecendo essas falhazinhas de informação. Ou talvez eu tenha que atualizar já o firmware, né? Se bem que a gente baixou ontem esse cara. Não faz sentido isso não. Então, senhores, como vocês viram aqui, né? Ele fez aqui a parte do sincronismo, né? Então, provavelmente você tem que desabilitar esse cara. Vai desabilitar lá na parte de sincronismo. E aí, gente, a gente vai fazer aqui uma segunda plantinha, né? Uma segunda planta aqui. A gente vai fazer uma segunda planta. É para mostrar para vocês aqui, ó, porque se eu quisesse, por exemplo,
essa configuração 1 aqui ele já está preparado para esse tipo de serviço. Na configuração 2 ele está preparado para um paralelismo, por exemplo. A gente tira aqui esse cara, coloca esse aqui para ele ser um standard e, né, vamos desabilitar, habilita aqui o, o carinha lá e tira esse principal aqui e começa a aumentar esse cara. Ele faz um paralelismo 3 máquinas, Jonas. Então, ele pode também trabalhar dessa forma aqui, né? E aí, dessa forma aqui que ele pode trabalhar, eu posso deixar ele já pré-selecionado, pré-configurado. Senhores, sobre a parte de DAFE que eu tinha que passar, tem mais coisas aqui para a gente falar, tá bom? Tem mais coisas, o tempo aqui é curtíssimo. O que eu vou falar agora para vocês aqui é, se você quiser aprender mais sobre, eu vou te convidar a conhecer o nosso treinamento, Gera Treinamentos, tá bom? A gente tem aqui um curso do básico ao avançado, a gente também vai vender eles separados, vai que seja nível médio, nível superior já, né, nos geradores. Então, nesse caso, a gente também vai vender curso da Dipsia, tá bom? Então, a gente vai ter curso da Dipsia, a gente vai ter um curso da DAFE, a gente vai ter um curso de AVR, tem curso de megabobina, tem curso de comandos elétricos, tem curso, cara, de QTA, né? A gente tem vários treinamentos aqui que um desses vai atender a tua necessidade, né? E aí eu te convido a participar. Agora a gente vai estar deixando um tempinho, vamos estar reunindo agora com a equipe no final dessa aula para a gente abrir, tá bom? Para a gente abrir as nossas vagas. São 30 vagas que eu vou disponibilizar. Algumas pessoas já estão na lista de espera, então provavelmente você não vai conseguir entrar se você não for rápido o suficiente. Então a gente vai ter 30 vagas para o curso completo, ou seja, todos os nossos treinamentos, eles custam na média de 600, 650 reais e 2.500 reais se você for comprar. Por exemplo, agora vai estar esse preço. Porém, a gente faz de períodos em períodos um aulão como esse, chama a galera para conhecer o método e depois oferece para você um treinamento. E hoje ainda a gente ainda consegue vender com valor todos os nossos treinamentos, todos, por 997, tá? Então você não vai pagar 3.000, você não vai pagar 5.000, você não vai pagar todo esse valor que deveria ser pago, você vai pagar só 997 ou 12 de R$104 no cartão. Tem 3 dias quebradinho, vamos botar arredondar para R$104, tá bom? Você tem o curso completo por um acesso de 1 ano, tá bom? Acesso de 1 ano, você tem um grupo, você tem direito a um grupo VIP exclusivo com o professor, onde eu tiro dúvidas. Toda sexta-feira, das 8 às 10 horas, é um horário que eu retiro do meu tempo, da minha agenda, para tirar dúvidas para vocês, entendeu? Lá. Então, por exemplo, na aula tal, eu tinha essa dúvida aqui. Então, nessa aula aí, a gente vai lá e tira a dúvida sua, né? Então, cara, é muito, muito, muito interessante, tá bom? Esse treinamento, eu vou tá mostrando aqui para você agora a nossa plataforma, tá bom? Então você vai estar tendo a oportunidade de ver aí a nossa plataforma no treinamento. Não dá para te coisar não agora enquanto eu tô falando? Acho que dá. Tá gravando a tela. Tá gravando a tela. Mas aqui não tem um... O quê? Então bota aqui. Mas aí vai Vai cortar tudo. vai cortar a câmera. Eu tô só falando, né? Então, eu vou estar mostrando agora para vocês como é que é a nossa plataforma por dentro, tá? Todos os nossos treinamentos que a gente tem lá. Então, eu vou estar abrindo aqui para vocês. Presta atenção. Vai sumir um pouquinho a nossa câmera, porque a gente vai mostrar para vocês aqui, ó. Você vai entrar na internet, vai colocar The Members. Aqui a gente já está logado no nosso site, né, da Gera Treinamentos. E aí
Eu vou pedir para desconectar, ó. Desconectamos. Calma aí que eu não tô gravando. Para. Agora tá gravando. Então, nesse momento agora, eu vou te convidar a ver aqui a nossa plataforma, como é que ela é por dentro. Ela é uma plataforma estilo Netflix, ó. Você vem lá, você vai receber no seu e-mail uma senha, tá? Uma senha e e aí você pode entrar. Eu vou dar o blur aqui nesse nossa senha aqui para você não acessar com a aula do professor, que aí vai ter todas as respostas, né? Então, o que a gente oferece lá? Vamos lá, desde o comecinho, a gente tem aqui um treinamento de geradores, dominando geradores. Abre aí esses geradores aí, ó. Aí, nesse módulo, a gente vai ter 3 módulos nesse cara, manutenção preventiva, corretiva, conhecendo. E eu vou colocar agora esse mês mais um módulo, que é manutenção preditiva, tá? Você não sabe o que é manutenção preditiva, então não se preocupe que você vai saber. E aí, vamos lá, abre esse módulo 1 aí, o conhecendo os principais componentes. Então, aqui, ó, nos principais componentes aqui, ó, a gente tem vários tópicos, como... Vamos lá, para o primeiro tópico lá. Primeira aula, entendendo o que é um grupo gerador, principais componentes, motor na prática, motor mecânico na prática, ou seja, essa parte aí de motor na prática, o motor mecânico, é porque a gente primeiro faz a teoria do motor e depois vai lá no motor e te fala tudo aquilo de novo, só que no motor, tá? Então é meio prática a aula, né? Você vai ver... Peraí, Zé, é muito rápido. Vamos devagarzinho, vamos devagarzinho. Eu tô falando lá no começo. Então aqui, ó, por exemplo, o motor. Motor na prática. Abre aí o motor na prática. Né? Então, no primeiro momento, ó, você pode interagir aqui com os alunos. Ó o que o nosso amigo Lindomar está falando aí. Ó. Deixa eu ver aqui o que o Lindomar está falando. Né? Ó, aula excelente, muito boa mesmo. Aí o Jefferson deu um coisinha. Então, você vai ter uma comunidade lá dentro. E aí, ó, vou botar para rodar aqui para você. Né? É a gente ensinando o motor na prática. Aquilo que eu já passei na teoria, você vai ver logo em seguida para você ficar fresco na mente como é que funciona o nosso curso, tá? Então você vai ver ali eu falando na teoria e depois eu vou estar mostrando na prática tudo aquilo que eu falei para você ter uma melhor compreensão do nosso curso completinho. Beleza? Logo depois, ó, vamos voltar aí. Aí vamos passar um pouquinho. Sistema de combustível, né? A gente vai falar aqui, ó, no sistema de combustível. Vamos ver. Aqui, no caso, mais uma aula prática aqui, né? Vamos passar aí, ou voltar uma antes, não sei. Né? Então a gente volta lá pro motor. Então, cara, é um curso muito completo mesmo. Isso aqui é só o módulo 1, tá? Só um curso, é o curso mais básico aí para você iniciante, para você que nunca teve aí contato, você já vai tendo contato legal, ó. Antes eu ensino primeiro na teoria assim, ó. Então aqui o conceito básico de um alternador, como é que funciona. Tem o AVR, eu tenho as citatriz, eu tenho as pontes de diodo, né? E a gente vai passando ponto a ponto para você estar desenvolvendo a teoria e logo em seguida eu vou falando os defeitos de cada máquina, como é que você vai resolver cada defeito desse aí que vai estar acontecendo, beleza? E aí a gente também tem a aula de QTA, por exemplo, QTA na prática, isso aí é no campo, tá? Então a gente tem muita aula em campo para você já ter uma experiência, já saber chegando e saber o que é cada coisa ali, né? Se você nunca viu aquilo, nunca viu, né, um grupo gerador de perto, você tem a oportunidade de aprender na teoria e depois logo aprender na prática. É um curso muito completo. Pessoal que faz recomenda, e é tão bom que quando sai curso novo o cara compra de novo, tá bom? Então vamos lá. Então essa aí é só uma das coisas que a gente tem na aula. Depois a gente tem um curso de QTA, tá? Como assim? Você acabou de falar de QTA na prática, John? Isso aí, a gente tem um curso ensinando QTA. E você viu que foi só um módulo que eu abri ali, né? Então QTA também ali a gente vai ter alguns módulos.
E aí eu vou ter um módulo com 2 aulas, um pouquinho longas, porém aqui eu fazendo ponto a ponto dos cabos, né? Passando o cabo. Primeiro a gente mostra como é que foi montado aquilo lá para você. E aí depois a gente vai fazendo ponto a ponto do que eu vou... Cada peça que está fazendo ali, cada função que ela faz. Então, cara, vale muito a pena. E se eu tivesse isso no meu começo, eu, com certeza tinha muito mais desenvolvimento, né, com relação a grupos geradores para passar. Por quê? Porque eu tive que aprender na raça. Mas imagina que eu tenho aqui, ó, o cara fazendo de um lado e mostrando o diagrama do outro, né, e explicando no diagrama. Então, isso aí não tem para ninguém, cara. Realmente assim é o que as pessoas precisam para desenvolver nesse ramo da elétrica aí. Esse ramo que paga muito, muito bem, ó. Vai ter algumas aulas que a gente vai estar nesse nível aí, ó, tipo, né, tipo jornada, né? Você vai fazendo sua jornada de estudos. Olha só, aqui a aula deu programando o QTA, tá? Eu ensinando ali o quadro de transferência que está sendo utilizado e programando ele junto com você, o que eu preciso, tá? Então, meu Deus, olha isso. Olha a quantidade de informação que você vai ter nesse cara aí. Mas esse curso de QTA não é um curso de programação. Então a gente tem também o curso. Ah, Jonathan, eu quero um curso de programação da DSE. A gente tem, né? Então a gente tem aí, ó, um módulo. Só você vê que são aulas rápidas, aulas direto ao ponto. Aqui é direto ao ponto, é o que você precisa para aprender e sem enrolação. Então, eu não vou ficar com um curso pesado, enchendo linguiça com muito tempo, não. Vai ser um curso direto ao ponto, onde eu falo, eu vou te ensinar isso. Então, é isso, isso, isso e pronto, acabou. Próxima aula. Ou seja, aí eu tenho a capacidade de ficar revisando e revisando todas as aulas. Ó, você percebe aí que a gente tem ali um controlador velhinho, mas que trabalhou bem. E a gente vai falando da programação, assim como a gente vai fazer também o da DSE. O da DSE ainda não está disponível, mas quem comprar agora já vai receber esse curso, esse baita curso disponível, até porque depois eu vou ter que aumentar o preço, não tem jeito. Não vou conseguir vender, mesmo nas promoções, né? Não vou conseguir vender de 997. Então, quem chega cedo, bebe água limpa. Minha avó dizia que quem sabe fazer, sabe mandar. Então, se você né, um gestor da área e não tem o conhecimento básico ou não tem esse conhecimento mais aprofundado, para o teu funcionário é excelente ele fazer, ter esse conhecimento mais aprofundado, e para você vai entender o básico para você deixar de ser engalobado por esses caras, porque, cara, eu sei como é que é. Então, não se preocupa, porque aqui a gente ensina com qualidade, ensina com clareza, né, com transparência, e você tem aqui as garantias, cara. Eu te dou 90 dias de garantias para você assistir as aulas, para você entrar no treinamento, para tirar as dúvidas, né? E se não quiser, a gente devolve o dinheiro de volta. Porém, a gente tem algumas exigências, né? Por exemplo, primeiro, assistir todas as aulas. Assistir todas as aulas e você ser bem claro com o que você precisa, né? Porque às vezes você não sabe o que você precisa. Aí pode ser que um conhecimento específico, eu quero aprender sobre foguetes na Lua. Não é isso que eu vou ensinar, eu vou ensinar de geradores. Então, ser claro na hora que você fizer as perguntas. Eu vou estar deixando o link aqui para você entrar lá. Esse é um número que a gente tem um número do trabalho, então você vai lá, você pode mandar mensagem. A gente vai ter uma equipe para te responder, tá bom? Se não, eu vou estar te respondendo também. É muito legal essa dinâmica que eu tenho com os alunos. Né? Eu vou lá no privado do cara, respondo ele e pronto, tira a dúvida. E aí é por isso que a gente é muito indicado pelos alunos, porque a gente tem esse contato direto, sendo que eu sou técnico de campo, entendeu? Então eu sei quais são as dúvidas, eu sei o que você precisa para evoluir, porque eu um dia precisei disso e hoje eu estou podendo ensinar aquilo que Deus colocou no meu coração, que é transmitir conhecimento através do ensino, tá bom? E eu sei de gerador, então vou ensinar sobre gerador. Senhores, nesse treinamento a gente tem tudo isso. Você vai poder levar todos esses treinamentos aí. Treinamento de
treinamento de DeepSea, treinamento de DAFE, treinamento de como fazer um QTA, treinamento de comandos elétricos, treinamento de como megabobina, treinamento de AVR, treinamento de geradores básicos. Cara, é muita coisa que você vai poder usar com um preço mínimo, né? Esse valor, quanto é que você estaria disposto a pagar? E a gente está cobrando R$1.000, olha só, né? E você pode parcelar em 12 vezes no cartão, tá? 12 vezes. Tem um acréscimo da máquina, da plataforma, vai ficar em torno de 12 de 50 e 12 de R$104, tá bom? E você pode também pagar no Pix e pronto. Só que, presta atenção, as vagas vão começar, eu vou liberar a partir do dia 6, então você não pode perder. Dia 6 lá no grupo, ou seja, eu vou primeiro passar para o grupo, né? E tem algumas pessoas que estão chamando no meu direct antes. Então essas pessoas eu vou dar prioridade, porque eles já estão conversando comigo antes e estão falando, olha, eu quero esse. Então eu vou dar prioridade para eles, depois vou passar no grupo e depois vou abrir para as pessoas. Então é escadinha, né? Ah, Jonathan, eu quero agora. Não tem agora, não tem essa possibilidade. Mas dia 6 a gente vai abrir, tá bom? Então, abril, a gente vai tentar de dia 6 até o dia 12, porém, eu só tenho 30 vagas. Então, se do dia 6 e no dia 6, no meio-dia, acabar as 30 vagas, eu vou fechar. Eu vou fechar por quê? Porque a gente colocou muitas vagas da última vez e a gente não deu conta de atender muita gente. O que é assim? Entender que eu digo na questão de tirar dúvidas e tal. E eu gosto muito disso porque isso faz o nosso treinamento crescer. Então, dessa vez, ainda para ajudar as pessoas do lançamento 2, né? Da segunda turma. E agora, da terceira, a gente limitou a quantidade de vagas em detrimento de trazer um melhor conteúdo para você. Então, conteúdo você já viu aqui, se você assistiu a aula 1, a aula 2 e a aula 3, você viu que conteúdo aqui não é problema. Conteúdo a gente domina, a gente passa aquilo que domina. Como você viu no grupo, o professor sabe do que está falando, o professor estava dominando. Talvez uma coisa ou outra ali eu não soube explicar direito, mas quando as aulas pagas, né, tem que ser uma aula top do mercado. Eu tenho que estudar assim, cara, tem coisas que eu ensino para você em 1 minuto que eu passei o dia todinho buscando informação. E aí veio rápido, veio mastigado para você. Então, se você é acostumado a curso longo, eu queria um curso de 800 horas, cara, infelizmente, o meu treinamento não é para você. O meu treinamento é para aquele cara que quer conhecimento, quer agilidade e quer rapidez no entendimento para poder executar o serviço e começar a fazer dinheiro. Porque no final das contas, o que paga a gente, né, é o dinheiro que você compra o nosso treinamento, é o dinheiro que você faz esse investimento e ganha mais serviços na frente. Então, afinal de contas, o que vale a pena aqui é você ter esse conhecimento para chegar em um outro patamar que só vai ser desbloqueado a partir do conhecimento. Se você quer né? Se você quer os mesmos resultados, é só fazer a mesma coisa que você faz hoje. Mas se você quer resultados diferentes, aí você vai ter que entrar em caminhos diferentes. Einstein já dizia, né? Fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é loucura. Então, você está tendo a oportunidade, né, de conhecer o nosso trabalho, você está tendo a oportunidade de conhecer a história do seu professor, de saber que aqui não é golpe não, cara. Aqui eu sei que a gente tem muita coisa ruim sendo vendida por aí e muita coisa de golpe mesmo, tá, na internet. A internet tá quase virando um mar sem dono, um lugar sem lei. Mas aqui a gente trabalha sério. Aqui você viu que a gente tem mais de 400 alunos no antigo método e mais de 50 nesse método novo. E agora a gente vai subir mais alunos aí, contando com vocês aí. Então, cara, aproveita essa oportunidade. A gente está abrindo essa janela de oportunidade. Então, o curso que é naturalmente R$ 2.500, você vai poder comprar ele, né, caso se você for um dos primeiros, a 997, tá bom? E essas aulas também que estão aqui, elas não vão ficar gravadas, não vão ficar travadas aqui, né? E eu vou fazer uma promoção legal. O que que acontece? Essas aulas todas eu já gravei um curso de QTA, já gravei um curso de DAFE, já gravei um curso de DeepSea, tá bom?
Talvez eu grave gratuitamente um curso de AVR, tá bom? Sobre gerador. Aqui é o gerador em foco. Então eu trabalho com geradores, tá? E eu posso colocar lá no meu treinamento e liberar ela desde que, preste atenção, desde que o cara faça uma coisinha por mim. O que é? É entrar no treinamento, ver que é real, que não é fake, pagar, entrar no treinamento, ver que é real, estudar o método e depois gravar um vídeo para mim. Professor, realmente, como esses caras que já fizeram aí, sem eu pedir, né? Como esses caras já fizeram. Professor, realmente a aula vale muito a pena, eu gostei muito do método e eu indico para os meus amigos. Se você fizer um vídeo assim, né? Falando a verdade, não precisa inventar roda, não precisa mentir. Fala o que você achou do curso. Se você fizer um vídeo assim, para mim, mandar, eu vou lá e vou liberar essas aulas que estão gravadas aqui, né? E vou liberar lá no curso. Elas são aulas bônus, são bônus à parte, tá bom? São bônus à parte. Outro bônus que vai ter também é um curso de comandos elétricos que eu vou passar lá, tá bom? Eu vendo esse treinamento, né? É comandos elétricos básicos, tá? Aquele de partida de estrela triângulo, porque eu percebi que muitos dos alunos estão migrando de mecânico para eletricista. E aí eles não têm tanto essa base. Então a gente fez um curso básico de elétrica, né? Para ele entender, para ele compreender o básico de comandos elétricos e entender e compreender essa transição. Porque hoje você está vendo eu fazer um curso muito direcionado lá no topo de cadeia, que é o da DEIF. Porém, a gente vai base a base, tá? Então, se você é mecânico, né? Ou você é eletricista, mas não tem uma base de comandos elétricos. Se você é mecânico e não tem uma base de comandos elétricos, nunca viu gerador na sua vida, não tem problema, porque no método GT a gente vai lá na base mesmo, como você viu ali, o começo de tudo, o que é um gerador. E daí a gente desenvolve todas as competências para você ser um técnico que de fato resolve problemas. Cara, quantas vezes você já deixou passar oportunidades, né? Porque infelizmente você não tinha um determinado conhecimento. Quantas vezes passou? Cara, quanto dinheiro na mesa você já deixou? Quantas vezes o cara falou assim, poxa, já que você trabalha com subestação, trabalha com gerador também, aí tu fala, putz, não, cara, tem uma empresa, aí você vai lá e passa para outra empresa. Nada de errado, tudo bem. Mas, cara, é um dinheiro que você tá deixando na mesa porque você não faz. Entendeu? Então, é uma oportunidade para você. Essas vagas, a gente só tem 30 vagas, vai ser do dia 6 ao dia 12. Não deixa acabar e depois você ficar arrependido e ter que esperar, né, talvez um próximo treinamento daqui a 2, 3 meses. Ou, né, pior, pagar mais custoso, né, pagar mais caro. Nada de errado, eu fico até feliz porque eu ganho mais grana, tá bom? E todo esse trabalho aqui é compensado. Porém, o que compensa mesmo é você ter a oportunidade de entrar agora com um valor muito abaixo do mercado do que ele está passando. Então, no dia 6, a gente vai abrir as vagas, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu quero te agradecer por ter acompanhado esse canal. Se não é inscrito, já se inscreve e vem comigo para mais uma oportunidade aí de ensino. Esse cara vai ficar gravado, essa aula aqui, ó. Já passa para os teus amigos até o final do dia 12, tá bom? Dia 12 a gente vai tirar do ar esse curso. Beleza? Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.